Olá, caros colegas, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso preparatório para a OAB. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil, e a gente entra hoje no nosso último assunto, que é o direito das sucessões. Bem, conforme eu disse lá na chamada, a gente está entrando hoje no nosso último assunto de direito civil. Então veja que depois de percorrer todos os assuntos da parte geral, da parte especial, então vejam quantas coisas a gente falou, né? Primeiro a lei de introdução, depois a parte geral, depois a gente começou a falar de contrato, negócio jurídico, bens, a gente falou de direito de família e finalmente chegamos ao nosso último assunto. Aqui, neste momento, já seria legal se vocês recobrassem um pouco os estudos por meio dos testes que foram sendo sugeridos ao longo das edições, ao longo aqui dos vídeos. Seja expressamente, alguns eu fiz menção expressa, outros simplesmente apareceu o link aqui no vídeo. Então, é importante a gente, nesse momento, já estar andando para a par em relação à matéria nessa parte prática. Por quê? Porque encerrando esse momento, encerrando a parte do conteúdo, a gente vai passar para a revisão e para os testes. E aí eu já vou pressupor que vocês sabem já diversas coisas e aí a partir disso o nosso trabalho vai ser aprofundar, quer dizer, falar aquelas coisas mais específicas, mais detalhadas que podem ser objeto lá de questão da primeira fase do exame de ordem e sedimentar a matéria. E junto com isso, o objetivo de trazer os testes é apresentar efetivamente a forma como a matéria cai no primeiro momento e num segundo momento também auxiliar a desenvolver o raciocínio correto para a resolução de questões ou pelo menos ali numa política de redução de danos, né? Pelo menos que caso haja alguma dúvida entre alternativas, que ela seja entre 2 e não entre 4 questões, ok? Então, nesse momento, já é interessante que vocês façam testes. Eu acho que reunindo todos os que eu passei, eles não devem ultrapassar os 15 testes. Então, efetivamente, vale a pena você chegar e realizar esses testes para quando nós chegarmos neste segundo momento, que é da revisão e dos testes, né? Em que haverá essa previsão, em que haverá essa presunção, né? Uma presunção iuris tanto, né? Portanto, não absoluta. Quando chegar nesse momento, já está todo mundo afiado e conseguir realizar essa parte com os objetivos esperados, ok? Muito bem, vamos ao assunto então da aula, que é o direito das sucessões. A gente começa a falar hoje desse assunto e ele é um assunto que também tem grande importância e principalmente porque, junto com o direito de família, mas o direito das sucessões costuma cair um pouco mais, é um assunto fácil de ser compreendido e curto, né? Porque a gente vê que em direito civil o grande problema é esse, as matérias são muito extensas, são muitos conceitos, né, várias espécies de contratos, vários negócios jurídicos possíveis, a parte geral ela é bem longa. No direito das sucessões, o assunto ele não é tão complicado assim e ele é também bem curto. Então, por isso, é uma boa tacada saber direitinho direitos sucessórios. E mais do que isso, exame sim, exame também, costuma cair uma questão em relação a esse assunto, ok? Então, muita atenção e vamos lá. Quando a gente fala em sucessão de uma forma geral, ou seja, a gente ainda não está falando aqui do direito sucessório no âmbito do direito civil, então só o direito das sucessões de uma forma geral, a gente está falando da transferência do conjunto de direitos e obrigações de uma pessoa, que pode ser física ou jurídica, para outra. Essa transferência do conjunto de direitos e obrigações, né, por meio da sucessão aqui, genericamente, ela pode se dar, né, ela pode ter origem por 2 atos. Um que é o inter vivos e o 2 que é o causa mortis. O inter vivos, ele se enquadra naquilo tudo que a gente já falou até aqui. Então, se caracteriza por ser um negócio jurídico, tem que observar todos os seus requisitos, tem que ter a vontade, em algum grau vai ser um contrato, pode ser oneroso, pode não ser, enfim. Aqui, a sucessão de um direito ou de uma obrigação
intervivos, ela vai estar justamente naqueles conceitos que a gente já exaustivamente tratou ao longo da matéria. O que vai interessar aqui para o direito das sucessões é essa parte genérica, só que atrelada a 2 pontos específicos. Então, o direito das obrigações vai se interessar pela transmissão de direitos e obrigações de uma pessoa a outra, mas originada a partir do evento morte, ou seja, causa mortis. A causa da origem dessa sucessão é justamente esse evento morte, ok? Ademais, a segunda observação, que é a segunda especificidade dessa matéria, é que ela tem como origem a pessoa física. Então vejam, é a extinção da pessoa natural que vai dar origem, né, por meio de sua morte, que vai dar origem à sucessão dessa pessoa em relação às suas obrigações e aos seus direitos, ok? A sucessão, e a gente vai ver, ela se divide basicamente em 4 institutos e dentro desses institutos nós iremos trabalhar cada um dos seus conceitos. Primeiro a gente vai falar da sucessão em geral, depois a gente passa a falar da sucessão legítima, que é aquela que tem origem na lei, pela força e vontade da legislação. A terceira, é a sucessão testamentária, que é aquela sucessão de direitos e obrigações ou de um bem específico que tem como origem a vontade daquele que morreu, que é por meio de um testamento, essa manifestação de vontade enquanto ele estava vivo. E o quarto assunto é o inventário e a partilha, que são aqueles elementos, aqueles instrumentos que o Estado oferece para que haja essa formalização e a atribuição dessa sucessão, dessa transmissão de bens e de obrigações, de direitos e de obrigações, ok? Bem, quando a gente fala em herança, né, primeiro conceito importante para ser tratado aqui no direito sucessório. Quando a gente fala em herança, a gente está falando justamente deste conjunto de direitos e obrigações que serão transferidos para os seus sucessores. Então, herança ocorre por é importante conhecer esse conceito. Quando é que se dá a sucessão, portanto, essa transmissão de obrigações e de direitos para os sucessores? O nosso ordenamento, o nosso direito, ele adota o princípio que a gente chama de Cézanne, certo? Que diz o seguinte: a sucessão ela se dá no momento da morte da pessoa natural, ok? Então, isso é muito importante de ser entendido. Ainda que a distribuição dos bens possa ocorrer posteriormente, e geralmente é assim que ocorre, a morte o momento em que ocorreu a morte será o momento em que os bens serão distribuídos. Então, o herdeiro, a partir do momento que a pessoa natural a quem ele herdará os bens venha a falecer, entre em óbito, ele passou a ser, naquele momento, e aí é importante dizer, titular do domínio e da posse daqueles bens que ele teria direito. A gente retoma isso daqui a pouquinho, a gente ainda está em conceitos introdutórios, tá? Então vamos lá. A gente tinha dito, sucessão legítima é aquela que decorre da lei, ok? Como eu tinha dito, decorre da vontade da lei, e tem mais algumas observações que são necessárias serem feitas. Primeiro, como é que vai surgir essa necessidade de ocorrer uma sucessão legítima? Quando o testamento, por alguma razão, né, não abranger todo o conjunto patrimonial, certo? Ou seja, quando não houver uma destinação de todos os bens e direitos de uma pessoa, certo? Aí você vai invocar essa legítima, ou quando não houver testamento, ou quando ele incorrer em algum vício, ou nulidade, ou caducidade, ok? Ou quando há herdeiros necessários. Aí também necessariamente, ainda que haja existência de um testamento, você vai ter herdeiros que são legítimos. Quem são os herdeiros legítimos? Vamos dividir em 2 grupos. A gente falou em herdeiro necessário, né? Quem são os herdeiros necessários? São os filhos
e o cônjuge do falecido. Estes são herdeiros necessários. Observação importante sobre eles. Aliás, duas observações importantes. A primeira observação importante. Para os herdeiros necessários, deve ser reservado 50% do patrimônio do falecido necessariamente. Então, por força da lei, havendo herdeiro necessário, 50% do patrimônio. Então, tem filho, tem cônjuge, precisa destinar essa porcentagem. Ademais, os bens que foram adiantados em vidas, e a gente já tinha tratado desse conceito lá quando a gente falou em doação, eles colacionam. Então, veja só, se você recebeu uma doação em vida daquilo que lhe caberia pelo seu cunhão, aquela quantidade de bens colacionou, ou seja, você não recebe no momento em que ocorre o óbito, certo? Aquela divisão patrimonial já vai presumir que você recebeu a sua parte, ok? E o outro, né? Quem se opõe aos necessários, mas ainda assim nessa categoria de legítimos, então a segunda espécie de herdeiros legítimos são os facultativos. E quem serão os facultativos? Serão os parentes colaterais. Então, tragam aquele conceito que a gente viu em direito da família, acerca de quem são os parentes colaterais, contagem de grau, tudo aquilo inerente a isso, e aplique aqui. Então, colaterais são herdeiros legítimos, porém facultativos. Então, só havendo herdeiros colaterais, é possível que se faça um testamento em que se destine 100% do patrimônio a alguém ou alguma instituição, etc. Mas, em relação aos necessários, pelo menos 50% dos bens têm que ser destinados a eles, ok? A segunda espécie, né, de herdeiros que a gente vai ver é a testamentária. E a testamentária é aquela sucessão que se dá em virtude da existência de um testamento, ok? Vai ser este testamento que vai dispor acerca dessa transmissão de obrigações e de direitos. Como é que a gente divide esses herdeiros testamentários? Primeiro, eles podem ser a título universal, ou seja, a eles são destinados um conjunto de bens e obrigações, ou eles podem ser singulares, ou seja, recebem um único bem ou alguns bens especificamente. Vai ter uma grande distinção entre isso, a gente já fala, mas é importante saber uma coisa. Quando ele é testamentário singular, ele recebe o nome de legatário, ok? Bem, na próxima aula a gente continua falando sobre o direito das sucessões. Antes de encerrar, como sempre, né? Já falei isso em todos os assuntos até aqui, não vou deixar logo no último de não fazer isso, né? Pedir para vocês ajudarem a gente, seja curtindo o vídeo, compartilhando, divulgando nas redes sociais, seja conversando com um colega que está se preparando para o exame de ordem, se inscrevendo aqui no canal do GTUSP e, olha, acrescentando uma coisa lá, curtindo a nossa página do Facebook também, isso ajuda a gente bastante, ok? Obrigado pela atenção de todos e espero vocês na próxima aula. Até lá!